hoje é um vídeo muito bacana, que é um vídeo de tag. Sim, é uma tag que eu vou responder pra vocês, tá? Criada pelo grupo de amigas parceiras. E eu vou deixar o link delas aqui no bloco de informações para que vocês também possam conferir as respostas dela pra essa tag, tá bom? Então, bora pra esse vídeo? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael e esse é o canal RDT Rafael A.S. Mansur, e que a gente fala de moda, tendência, cabelo, maquiagem, tudo de maneira muito simples, prática, para ser reproduzido por você sem nenhuma dificuldade. Tá chegando agora? Não esquece de se inscrever aqui no canal, acionar o sino de notificação, a compartilhar esse vídeo caso vocês gostem, aí nas minhas redes sociais, nos canais dos meus amigos parceiros, lembrando que o link de tudo isso vai estar aqui na descrição desse vídeo. E o nome da tag é Minha Infância. Sim, eu vou mostrar pra vocês, tá aqui no celular, tá? Deixa eu só pegar aqui. Tá aqui, tá? O nome da tag é Minha Infância, tá? E eu vou responder essas questõezinhas aqui, são 12 questões, tá? Então eu vou começar a responder pra vocês essa tag aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você lembra da sua infância a partir de que idade? Eu lembro da minha infância a partir dos 5 anos de idade. Sim, eu lembro de bastante coisas, amiguinhos, brincadeiras e muitas coisinhas onde eu morava. Eu lembro a partir dos meus 5 anos de idade eu já lembrava de muita coisinha, tá? Então, a partir dos 5 anos de idade eu já me lembrava de bastante coisa, tá bom? Segunda questão. Quando criança, você tinha algum apelido que odiava? Sim, eu tinha um apelido terrível, muito, que me deixava doida. Eu chegava a fazer eu correr atrás dos moleques pra bater, porque moleque é um bichinho difícil de lidar, né? Quando eles descobrem que você não gosta de alguma coisa, eles pirraçam naquilo mesmo. E eu odiava quando me chamavam de Laurinha, porque tinha uma novela, né? E nessa novela tinha uma menininha e ela era bem fortinha, bem gordinha. E eu era também bem fortinha e gordinha. E eles começavam a me chamar de Laurinha, Laurinha, né? Pra não falar que era a gordinha, a gordinha chamava de Laurinha. E eu ficava muito brava com os moleques. Hoje eu nem ligaria se fosse no caso, nem me importaria. Mas criança na época a gente se incomoda com muita coisa, né? E aquilo me incomodava, eu corria atrás e brigava, eu ficava muito brava com esse apelido chamado Laurinha. Era de acho que era da novela Carrossel, acho que a primeira que teve, até mexicana, né? E tinha uma menininha chamada Laurinha, que era muito lindinha, muito fofinha, só que a gente quando é criança, a gente bota umas coisas na cabeça, né? E eu odiava esse apelido porque eu sabia que eles estavam tirando sarro de mim, então eu detestava, brigava muito por causa disso, viu? Terceira questão. Você considera que foi uma criança feliz? Sim. Considero sim, fui uma criança muito feliz porque meus pais preservaram muito a minha infância. Eu brinquei muito, galera. Eu brinquei até meus 16 anos de idade, eu brincava de boneca. Hoje em dia, qual a moça que você vê de 16 anos que brinca de boneca? E eu brincava e tinha toda aquela inocência, aquela infância, porque os pais daquela época preservavam isso na gente. Eles não ficavam nos expondo às realidades do mundo, né? Então eles nos protegiam muito dessas coisas que hoje, às vezes a gente traz muito cedo para os nossos filhos e acaba amadurecendo eles cedo demais e tirando essa parte da infância, da imaginação. E eu fui uma criança muito feliz, sim, porque, nossa, a minha família era uma família, assim, que preservava muito isso. Então a gente, criança, não se envolvia em assuntos de adulto, em criança, era criança, criança brincava e, né, e não se envolvia nos assuntos dos adultos. Então eu realmente fui uma criança muito feliz porque eu brinquei muito e eu morava muito em fazendas, né? Minha família sempre mudava, a gente não tinha muito endereço certo. Até uns 13 anos de idade eu não tinha endereço certo. Então, morava muito em chácara, em granja. Então, correr atrás de galinha, subir em árvore, correr descalço no meio do mato era a minha brincadeira e não tinha jeito, né? E era muito bacana, né? Quarta questão. Você era birrenta ou tranquila? Sim, era birrenta. Acho que é difícil uma criança que não é birrenta. Mas não ao ponto de hoje. As crianças de hoje são birrentas, mas é um nível de birra que chega a ser assim, né? Não é nem birra, simplesmente é dengo, é aquela fato deles quererem impor a vontade deles sobre a gente. Na época a gente fazia aquela birrinha ali, mas a gente sabia que os pais iam vencer. A birra era
besteira, né? A gente fazia birra de momento ali, daqui a pouco passava, né? A gente não chegava ao limite que hoje tem, mas eu fazia birra assim, birrava bastante quando eu queria uma coisa, meu Deus do céu. Botava na cabeça e ia, né? Então tá bom. Era birrenta, quarta questão, né? Quinta questão. Gostava muito de doces ou salgados? Salgado. Amava e amo salgado. Na minha época tinha o tal do croissant de frango. Ainda tem hoje, mas é mais difícil de achar. Meu Deus, eu era louca por isso. Eu passava acho que a semana inteira pra chegar na sexta-feira na escola pra comprar o tal do croissant. E era muito bom. E até hoje eu não sou fã de doce, não como doce, não gosto de doce. Dificilmente eu como chocolate, eu como um ou outro pedacinho, mas salgado sim, eu sou muito, que tipo assim, se eu ver um enrolado, tudo que lembra salgados assim, eu gosto bastante. Então eu sempre fui fã de salgados, tá bom? Sexta questão, tem alguma tristeza que marcou sua infância? Olha, que eu me lembre, sim, tem tristezas que marcou minha infância, sim, tá? Acho que todos nós temos, né? A gente criança, a gente passa por um processo, né? E eu também tive as minhas tristezas na minha infância, sim, tá bom? Tem alguma alegria que marcou sua infância? Tenho. Ai, gente, a minha uma alegria que marcou minha infância que até hoje eu posso até contar pra vocês aqui que é muito bacana. Que hoje eu não vejo muito isso. Eu preservo isso no meu filho, né? Mas eu não vejo muita gente fazer isso. Que é o Natal, né? Quando chegava o Natal, meu pai pegava eu e minha irmã, nos levava até lá embaixo, assim, numa mata, assim, onde tinha os pinheiros. E o meu pai cortava ali aquele pinheirão bem grandão, amarrava na bicicleta e a gente trazia pra casa, né? E lá minha mãe arrumava um monte de caixinha de fósforo, papel crepom, e a gente decorava aquelas caixinhas, fazia cartãozinhos e, né, e meu pai colocava luzinha na árvore toda e plantava ela numa lata de tinta. Né, ele punhava naquela lata de tinta, a gente encapava a lata com papel, né, colorido, e a gente decorava as caixinhas e pendurava tudo nas árvores, então a gente ficava ali aquela tarde inteira decorando aquela árvore, né, e quando assim meu pai fazia isso 3 dias antes do Natal, e quando a gente acendia aquela árvore de noite, a gente ficava ali por horas olhando e admirando aquela árvore grandona, sabe? E, né, minha mãe sempre colocava o presentinho ali e dizia que o Papai Noel trazia. Então, assim, eles preservavam muito isso na gente, que era a inocência, que eu acho muito bonito e que eu vejo que tá se perdendo muito hoje, né? Então, assim, é uma coisa que me marcou muito, porque até hoje eu lembro muito disso e eu procuro deixar isso bem marcado pro meu filho também. Que quando todo Natal meu pai fazia isso, ele ia lá, cortava a árvore, minha mãe preparava as caixinhas e eu e minha irmã, a gente decorava e passava ali o dia todinho decorando aquela árvore e era muito gostoso, sabia? Era muito compensador, né? E a gente tinha o maior prazer do mundo e não via a hora de chegar o Natal para isso acontecer. Então era uma coisa que me marcou muito e eu gosto muito. Nessa foi a sétima questão. A oitava questão. Ganhava brinquedos, qual você nunca esqueceu? Sim, eu ganhava brinquedos, sim. Assim, não com frequência, porque minha mãe nunca foi mulher de ficar comprando brinquedo por qualquer besteira. Minha mãe comprava brinquedos em datas comemorativas, Natal, Dia das Crianças, né? Essas datas mais comemorativas, aniversário. E, né, um brinquedo que eu sempre quis. E eu ficava assim, nossa, quando a minha mãe me trouxe esse brinquedo, eu não conseguia nem dormir. Até hoje eu tenho esse brinquedo aqui comigo, gente. Eu vou até colocar o celular aqui pra mostrar pra vocês. Quando minha mãe comprou e trouxe pra mim, até hoje eu guardo esse brinquedo com todo o carinho do mundo. Juro pra vocês, não gosto nem de deixar ele muito exposto, assim, pra não acabar estragando. É o brinquedo que eu ganhei, que eu guardo ele com muito carinho, porque eu desejei tanto um bichinho desse. E, né, e ele me marcou muito e até hoje eu tenho ele. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, o nome dele se chama Hallon. E ele é um ursinho de pelúcia. Olha só, esse aqui era o brinquedo que... Meu primeiro ursinho de pelúcia que eu ganhei, que eu desejei muito. E quando a minha mãe me trouxe, foi a coisa mais maravilhosa que eu... pra mim, né? E até hoje ele tá comigo e eu fico... Ele sempre fica guardadinho lá, né? Às vezes tá um pouquinho cheio de pozinho aqui, porque tava guardado lá em cima, eu tirei pra mostrar pra vocês, mas esse ursinho aqui era o meu favoritinho e é meu favorito até hoje, é o brinquedo que eu ganhei quando criança e que eu guardo ele, que eu cuido dele. O nome dele é Hallon,
Porque ele canta aquela musiquinha assim, hello, 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 on you, congu, congu, ai, come na cópia do abri. Ele é um brinquedinho japonês, né? Ele canta uma musiquinha japonesa e eu gosto muito dele, então tô mostrando pra vocês aqui. Esse aqui era o meu brinquedinho favorito, que quando criança eu ganhei, né? E ele fica comigo até hoje, certo? Eu tava na sétima, alguma alegria, tá ok? Oitava questão, ganhou brinquedos. Nona questão. Cite duas brincadeiras que mais gostava. Pega-pega, esconde-esconde. Eu amava. Era brincadeira que na minha época, as nossas mamães sentavam na rua para conversar umas com as outras e a gente brincava de pega-pega, esconde-esconde, era muito legal, gente. A gente não ficava dentro de casa mexendo em telefone, sabe? A gente criança, não falo vocês adultos, né? Mas as nossas mamães iam lá para fora. Elas não deixavam a gente ficar sozinha lá fora, né? Mesmo porque tinha a história do carro preto que passava e carregava as criancinhas. Então as mamães ficavam sempre lá na calçada, sentadinhas, vendo nós brincar. A gente brincava de pega-pega, esconde-esconde. Só que brincar de pega-pega comigo, o pessoal ficava muito bravo, porque ninguém conseguia me pegar. Eu sempre ganhava no pega-pega, porque eu corria, e eu corria como ninguém. E toda vez que eu corria, ninguém me alcançava. Eu era muito boa pra correr, gente. Corria mesmo e ninguém me alcançava. Eu entrava no meio, assim, dos terrenos vazios, assim, e o pessoal não tinha coragem de ir, então eu acabava ganhando, né? Então era muito legal. Então eram as duas brincadeiras que eu mais gosto, que é pega-pega e esconde-esconde. Certinho, né? Essas duas brincadeiras, que é a nona questão. 10ª questão, qual a pior arte que fizeste quando criança? Gente, eu fiz uma arte muito feia, tá? Minha mãe e meu pai, nós morávamos numa vila, e minha mãe e meu pai estudavam na escolinha, que também era igreja no final de semana. Então, assim, era no final de semana o salão virava igreja, e durante a semana era escola pra gente, filhos dos trabalhadores, durante o dia, e à noite para os trabalhadores estudarem lá, né? E minha mãe e meu pai estudavam à noite. E aí minha mãe falou assim pra mim, meu pai tinha acabado de me dar uma bicicleta. E minha mãe disse assim pra mim, não me saia com essa bicicleta. E eu muito teimosa mesmo. Esperei ela ir pra escola com meu pai, catei a bicicleta, saí e fui andar com as crianças, com a galera que morava ali na vilazinha, né? E saí pra andar. E até então tava tudo bem, todo mundo andando, brincando, e eles resolveram passar justo de frente da escola. Criança é um bichinho atentado. Eu falava, não, gente, minha mãe tá aí, os pais nossos estão aí, eles vão ver. Não, não, vai passar correndo assim, no triozinho. E o triozinho era cheio de cascalho. E aí o que aconteceu? Eu passei correndo. E pra minha mãe não me ver, eu fui com tanta força que o cascalho afundou e eu acabei caindo nos cascalhos. E o joelho ficou totalmente detonado. Até hoje eu tenho cicatrizes. E foi uma arte muito feia, porque minha mãe saiu, todo mundo da escola saiu. E minha mãe me pegou, mas me chamou a atenção, me levou pra casa, me deu um banho. E depois me levou pra fazer curativo, mas me deu aquela bronca, viu? Puxou minha orelha. Puxou de verdade a minha orelha. Então, assim, eu desobedeci ela. Foi uma arte muito feia, gente, porque eu acabei tendo consequências sérias. Fiquei por mais de meses com o joelho e as pernas enfaixadas, porque o machucado foi muito profundo. A parte da frente caiu, né, porque o cascalho acabou que cortou, né, então a pele desceu, então ficou muito exposto, né, então, nossa, foi feio mesmo, tá bom? Então essa foi a pior arte que eu acho que eu fiz, né. 10ª questão. Questão número 11. Gostaria de relatar algo que não gostava quando criança? O que eu não gostava quando era criança? Quando ficava de noite. Quando eu era criança, eu odiava ficar da noite, porque a gente ia dormir. Eu gostava muito de brincar. Então, assim, eu brinquei muito na minha infância. Então, quando começava a chegar de tardezinha, eu odiava, gente. Eu detestava, gente. Eu falava assim, ai, tá chegando a noite. E, né, a gente vai ter que ir pra dentro, minha mãe já vai chamar, e eu odiava isso de todo o coração, porque eu queria ficar lá brincando, 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 e criança não cansa fácil, tá bom? Então era uma coisa que eu odiava, era quando chegava a noite, porque eu sabia que a minha mãe não ia deixar eu brincar mais até tarde na rua, então realmente era uma coisa que eu odiava. 12. Tem filhos? Caso tenha,
Qual a maneira que você educa seu filho para se tornar futuros cidadãos de bem? Eu procuro educar meu filho da mesma maneira que minha mãe e meu pai me educou. Preservo a infância dele, preservo muito a infância dele. Preservo ele das realidades do mundo, porque ele não tem maturidade para saber das coisas, dos acontecimentos, ele não tem porquê. Eu preservo a inocência dele. Eu acho tão lindo quando chega o Natal, ele fica esperando o Papai Noel, ele pede para mim deixar a janelinha aberta ali, porque ele diz que o Papai Noel vai vir. Tudo tem seu tempo. Eu sei que logo ele vai entender que não existe Papai Noel e vai dizer assim pra mamãe, né? Mas eu preservei isso nele, como meus pais preservaram em mim. Hoje eu tenho recordações maravilhosas da minha infância porque meus pais preservavam isso em mim. Então eu procuro passar isso pro meu filho, porque eu sei que ele vai crescer um dia e eu quero muito que ele passe isso pros filhos dele. Então eu procuro educar meu filho da mesma maneira que os meus pais me educou, tá? Porque se eu sou a mulher que eu sou hoje, se eu tenho a minha consciência hoje devido ao que os meus pais fizeram por mim. Então, realmente eu educo eles da mesma forma que os meus pais educou. Sou severa quando preciso, sou mãe, amo, educo, repreendo, né? A gente tem que fazer tudo isso daí, a gente tem que ser muitas coisas em uma só. Mas é isso daí, né? Procuro educá-lo da mesma forma que os meus pais educou. Por fim, deixe uma mensagem breve para todos os pais e crianças, papais e mamães, né? Ai, gente, olha, adorei responder essa tag aqui, é muito bacana, porque me fez lembrar de muitas coisas da minha infância, né? Minha mãe disse que eu sempre fui arteira, até na barriga, né? Porque ela disse que as outras mamães vomitavam normal e só ela vomitava sangue, ou seja, eu tava dando trabalho até na barriga, né? Mas assim, a mensagem que eu deixo pra vocês, papais e mamães, curtam muito seus filhinhos, tá? Curta as crianças, aproveite aquelas imaginações dela, deixe elas sonharem, deixe elas serem crianças, não amadureça, não queira dizer que eles são mocinhos e mocinhas, não tire essa pureza deles. Tudo tem seu tempo, eles vão entender na hora certa que que aquelas coisas talvez não sejam reais, mas é tudo na fase certinha. Não curte, tá? Porque a infância passa muito rápido, tá? E se vocês não manter essas imagens maravilhosas, lá no futuro eles não vão ter o que contar, entendeu? Então, preserve isso nos seus filhos. Façam com que eles sonhem, que eles tenham sonhos, alimente as suas alegrias, as suas brincadeiras, as suas expectativas, os seus sonhos, porque eles vão se tornar homens de bens, porque vão lembrar da infância deles, vão saber que vocês estavam ali, que vocês brincavam com eles, que vocês preservavam isso nele, e isso vai os tornar homens e mulheres de bem, viu? Tenha certeza disso, e eu espero muito que vocês tenham gostado aí da tag. Eu tô com a voz um pouquinho rouca, né? Mas é isso daí, obrigado. Vai lá no canal das meninas lá, tá? Que eu vou deixar o link aqui no bloco de informação, que é no canal das minhas amigas parceiras, tá? Que é a galerinha que se uniu pra responder essa tag, pra vocês verem também aí as respostas delas pra essa tag. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Um super beijo da Ruiva, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.